Vamos fazer leitura responsiva de João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 25. Leitura responsiva. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos leem os pares. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Mas ele falava do templo do seu corpo. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Ainda antes da mensagem dessa noite, eu louvo a Deus pelo trabalho que tem sido feito com as crianças da igreja. Eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Quem sabe disso é eu como pastor e os pais, aquilo que tem sido ensinado às crianças. Eu tenho tido o privilégio de orar com eles. Eles vêm orar comigo na hora que a cada 2 oram. E às vezes vem um grupinho, a Ângela atrás e vem as crianças. Eu oro por eles, eles oram por mim. E Deus tem falado coisas muito interessantes através das crianças. O coração é puro e instruído na palavra. Eu vejo às vezes a criança orar por mim. Outro dia a Kézia orou por mim e falou: Senhor, faz ele falar a tua palavra mesmo. Eu falei: amém, Senhor. Eu recebo essa oração. E hoje eu orei 2 vezes. Orei de manhã com o Guilherminho orou por mim, falou: Senhor, dá sabedoria para ele falar a tua palavra. Eu falei: amém. E ele orou ainda à noite comigo, falou: Senhor, dá para ele carinho e amor. Todas essas coisas são edificantes, porque em todas as coisas sempre estão orando para que a palavra de Deus seja pregada. É porque eles estão ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem entrado no coração e feito uma grande obra. Eu louvo ao Senhor por isso. No texto que nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 2, tem uma narrativa de Jesus entrando no templo, chicoteando as coisas, colocando boi, ovelha para correr, espalhando dinheiro, fazendo uma verdadeira balbúrdia, dizendo: a casa do meu pai não é casa de negócio. A casa do meu pai é casa de oração. É lugar onde o nome do meu pai é exaltado. E eu sei que isso daqui não foi uma coisa fácil, porque ele destruiu algumas coisas. Nós não queremos nos fixar nessa parte, mas queremos observar uma parte do texto que é quase obscura nele, porque nós nos prendemos no início, mas no fim desse texto, a palavra de Deus diz assim, versos 23 a 25: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome.
mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Eu quero meditar com os irmãos nesta noite sobre fé em milagres e a fé salvadora. Vamos chamar fé em milagres, que não é bem fé, é crença. Se nós olharmos lá o primeiro versículo do livro de Hebreus, capítulo 11, podemos abrir as nossas Bíblias, há uma definição conhecida de fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não vem precedido de ver. Espera alguma coisa que não se tem e já toma posse de alguma coisa que não viu. Nesse texto que nós lemos em João, diz que muitos ficaram maravilhados e, vendo os sinais que fazia, creram. Vendo, creram. Ou seja, viram os milagres e começaram a considerar no seu coração que ele pode fazer. Há uma diferença crucial entre fé, entre aspas, em milagres e fé salvadora. O mesmo Jesus viu que eles creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles. É o que a palavra de Deus diz, porque a todos conhecia. Não é que o Senhor Jesus conhecesse pessoalmente as pessoas, mas ele bem sabia o que havia no homem. Nós achamos que o milagre acontece e as pessoas são convertidas por causa do milagre. As pessoas imaginam que há uma música muito bonita e as pessoas são convertidas por causa da música. E não é por causa disso. Isso mexe nos nossos sentimentos, mas não nos leva a uma experiência real. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e, ouvindo a palavra de Deus, ouvem, sabe, toda a palavra daquilo que foi pregado, é capaz de pregar aquilo, mas nunca experimentaram o Senhor, porque creram apenas num fato e não experiencialmente naquilo que o Senhor falou. Nós temos enfatizado e queremos enfatizar isso, porque fé em milagres não é fé. Fé em milagres é crença em possibilidades. Nós imaginamos, quando vamos falar do Evangelho para alguém, para dar um sabor nosso, esse que é o perigo, nós damos o nosso testemunho. E nós achamos, com o meu testemunho, essa pessoa se converte. A pessoa pode se emocionar com o nosso testemunho, ela pode saber que Deus é capaz de fazer isso, mas não é capaz de levá-la a uma experiência real. A palavra de Deus é poderosa o suficiente para levar a pessoa a uma experiência real com Cristo. E nós vamos ver isso aqui, olhando a sua palavra. Olhamos os milagres, se abrir a sua Bíblia lá em Mateus 15, 31, vamos ver que os milagres levam as pessoas a se maravilhar, a ficarem realmente achando uma coisa linda, diferente, mas não firmando as pessoas no Senhor. Mateus 15, 31 diz assim: de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Nós imaginamos, falamos, estamos vendo que o povo todo foi convertido. Não. O povo ficou maravilhado com aquilo que viu e deu até glória a Deus porque fez isso, mas não converteu. Se nós passarmos de Mateus 15 para Mateus 21, verso 20,
A palavra de Deus nesse texto de Mateus 21, verso 20, diz assim: e os discípulos, agora falando dos discípulos que estavam com Jesus, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Ficaram maravilhados. E há uma diferença entre nós ficarmos maravilhados e nós experimentarmos ser uma nova criatura em Cristo. Há uma diferença muito grande em saber que o Senhor Jesus faz milagres, que opera maravilhas, e sermos uma nova criatura em Cristo. Há uma distância muito grande. Por isso que o Senhor fala: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não fizemos milagres, nós expulsamos demônios. E o Senhor Jesus fala assim: eu nunca vos conheci. Quando usa essa expressão nunca, diz assim: em tempo algum eu te conheci. Alguns, para explicar isso de uma outra maneira, numa doutrina não bíblica, dizem: mas eles estavam na bênção do Senhor, perderam a bênção do Senhor e perderam a salvação. Ou seja, era uma nova criatura, se tornou uma velha criatura e deixaram de crer. A Bíblia falou, o Senhor Jesus foi claro dizer: eu nunca vos conheci, em tempo algum. Quando usa essa expressão nunca, as pessoas se embaralham. As pessoas dizem: não, é porque ele era um obreiro do Senhor, um homem santo de Deus, e deixou a bênção do Senhor, caiu no mundo e perdeu a salvação. O Senhor falou: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é a natureza com que nascemos. O pecado é resultado da iniquidade. Nós nascemos com uma natureza iníqua. De tal maneira que uma criança, ela é pecadora porque ela nasceu pecadora. Ela nasceu com uma natureza iníqua. Como todos nós nascemos com uma natureza iníqua. E o Senhor não veio trabalhar com outra coisa a não ser destruir esta natureza iníqua. Tanto é que evangelho não é, erradamente como se prega, um meio de adesão. Adesão é religião, como você pode fazer parte de um clube. As pessoas às vezes pensam que se filiar a um clube pode fazer parte daquele clube como membro. As pessoas pensam que igualmente podem fazer parte de um grupo religioso e se tornarem membros. Eu sou sócio do Botafogo, nunca fui ao Botafogo. Numa determinada época, eu achei que eu devia ajudar o Botafogo. Tolo engano, né? Ficar sempre olhando a tabela de cabeça para baixo. Eu falei: vou ajudar. Eu comprei um título do Botafogo. Até um ponto cheguei a desistir, joga esse título fora, não me serve para nada. Às vezes as pessoas pensam que evangelho também é a mesma coisa. Aí eu vou me filiar a uma igreja, eu vou aceitar Jesus, eu vou entrar para a igreja, dou meu nome no hall de membros e aí passo a fazer parte daquilo dali. Ele era uma pessoa que não era daquela igreja, passou a ser daquela igreja, mas a natureza continuou sendo a mesma. Por que o Senhor Jesus faz uma distinção nisso? Porque ele disse assim: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O que havia no homem? Uma natureza iníqua. E o Senhor Jesus não veio educar religiosamente uma natureza iníqua. As pessoas têm uma ideia de que disciplinando o pecador, ele se torna santo. Como é que faz? Mete numa camisa de força chamada religião e ele fica travado ali, ele não pode absolutamente nada, não faz nada, mas porque ele está preso por essa camisa de força chamada religião. Mas dentro dele ele está fazendo tudo.
É igual a história do sujeito que falava mal de todo mundo e foi punido e o rei mandou cortar a língua. Aí ele avisou para o rei, mano, estou pensando. Eu estou pensando sobre tudo. Não adianta, é a mesma coisa, o ato cometido do pecado nada mais é do que o pecado que existe dentro. Por que a pessoa peca? Porque ela é antecipadamente pecadora. Ela não é pecadora porque ela pecou. Ela peca porque ela é pecadora. Esse é o fato primordial. Por isso que o Senhor Jesus falou, vós que praticais a iniquidade. Às vezes a pessoa vai andando, tem uma cultura religiosa e vai andando na vida toda errada. Aí fala um ponto, agora eu vou consertar minha vida. Eu já fiz isso comigo. Agora eu vou consertar minha vida, eu vou ficar na igreja. Aí na igreja é o mais animado de todos. E ele canta, ele quer logo entrar para o grupo de louvor e dar umas ideias muito interessantes. Vamos fazer um agito evangélico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo tudo, e começa na igreja e fala, poxa, o irmão está bênção, ele está convertido ao Senhor, olha que bênção que está a vida dele. Aí ele vai, daqui a pouco, acabou a pilha. Que pilha é essa? É a pilha da alma. O fogo da alma levou ele a um determinado ponto, mas não é suficiente para mantê-lo, porque ele começa a um determinado ponto não ter substância. E o que o Senhor Jesus falou assim, olha, eu não creio nesses aí, porque esses creem nas coisas que eu faço. Ele andou fazendo milagres, o Senhor Jesus andou fazendo milagres de multiplicação de pão. E as pessoas andaram, falaram, vamos com ele. Vamos com ele, porque se tiver, ele tira do nada. 2 pães ele faz um monte, 5, 7 pães ele faz multidão e sobra muito. Vamos com ele. E o Senhor Jesus falou, você está pensando que estão vindo atrás de mim por causa da palavra? Eles estão vindo atrás de mim por causa da comida. As pessoas às vezes estão entrando na igreja não por causa do Senhor, mas por causa dos milagres. Olhando, fala, minha situação está muito ruim, só me resta ir para a igreja. Então a pessoa entra, ou levando aquilo, eu ouvia falar quando eu era pequeno e tal, aí agora eu vou consertar minha vida. Isso é letra de samba. Agora eu vou mudar minha conduta. Eu vou para a luta, pois preciso me arrumar. Às vezes a pessoa está dizendo, agora eu vou mudar minha conduta, vou entrar para a igreja para ver se me acerta. Até quem sabe eu vou entrar lá para a igreja, arrumar uma crente, caso com ela eu fico tranquilo. Esse é o perigo, olha bem. O Senhor Jesus olhou para a pessoa e falou assim, olha, vocês creram nos milagres, vocês viram que eu sou capaz de fazer milagres, mas a natureza velha, a natureza de serpente está aí dentro. Essa natureza não mudou. E o Senhor Jesus começou a falar que não é pelos atos, pelo lado sensorial que nós recebemos o Senhor, mas pela fé. Lá em Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, versos 11 e 12, diz o Senhor assim, e ele disse-lhes aos seus discípulos, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para quê? Vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Até mostra uma sequência, que perdão de pecado é depois de conversão. As pessoas invertem essa ordem, que é imutável. O Senhor Jesus fala assim, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Arrepender de ser autor, não arrepender de pecados. Quem se arrepende, pode se arrepender de pecados, é nova criatura, que se confessa ao Senhor.
Mas velha criatura, homem que não experimentou a Deus, que não é uma nova criatura em Cristo, ele precisa, antes de tudo, arrepender de ser o autor, para ser convertido pelo Senhor, para depois de convertido pelo Senhor, ter os seus pecados perdoados. Essa é a sequência. O Senhor fala para não se converterem e terem os seus pecados perdoados. Mas o Senhor Jesus enfatizou essa questão da natureza do homem. Qual é o problema do homem? A natureza dele. A natureza do homem que leva o homem a ser desobediente a Deus. A natureza do homem é que leva o homem a não querer Deus. Porque ela é incompatível com Deus. Lá em Atos 2:40, a palavra de Deus é clara em nos dizer de que nós somos salvos. Nenhum trecho da Bíblia, pode procurar, diz assim: o Senhor veio te salvar do inferno. O inferno é o caminho natural de quem nasce nesse mundo. Não há trajeto diferente. A pessoa nasce nesse mundo, é geração de Adão, a geração de Adão está comprometida porque Adão entregou essa geração a Satanás e ela vai naturalmente para o inferno. Bons, maus, meliantes, grandes personalidades, todas vão para o inferno por causa da geração com que foram gerados, não é por outra coisa. A pessoa fala, não, ele fez muito mal, por isso ele foi para o inferno. Não, ele fez muito bem, por isso foi para o inferno. Não é pelo que ele faz, é pelo que ele é. E nesse texto a palavra diz assim, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. O Senhor está dizendo, salve-se desta geração com que você foi gerado. A única maneira de nós sairmos dessa reta do inferno, que é o nosso destino, é pegar um outro caminho, que o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa natureza precisa ser retirada do homem. Ela precisa ser trocada, porque se essa natureza não for trocada, continua. Embora a pessoa possa ter muito evangelho na mente, possa gostar bastante até de orar, gosta de estar em grupo, gosta de todos os movimentos evangélicos, mas nunca nasceu de novo. Esse é o fato fundamental. Quando chegou aquele homem religioso, zeloso, ao Senhor, chamar Nicodemos, e foi falar com o Senhor alertou a ele, você precisa nascer de novo. É o fundamento. As pessoas pregam outras coisas como salvação, e eu costumo dizer, olha, está tudo certo no lugar errado. É como eu pegar e construir uma casa no terreno do vizinho. Fico todo feliz, a casa ficou boa. Que beleza de casa, chega o vizinho, mas esse terreno é meu. Pô, mas quem fez a casa fui eu, no meu terreno eu te agradeço. Muito obrigado pela sua benfeitoria num terreno meu. Assim é aquele que constrói uma religião no terreno do outro, porque o terreno é de Satanás. A vida, a geração do ímpio é terreno do inimigo. O que o Senhor está fazendo é transportar o que a palavra de Deus diz das trevas para a luz, de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Isso é claro lá em Atos 2, em Efésios 2, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 3, diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, de que maneira? Por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vamos pegar esse texto e olhar ele bem devagarzinho, entre os quais, quantos? Todos nós andávamos antes nos desejos
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O Senhor Jesus olhou aquelas pessoas que creram nos seus milagres, falou, ótimo, mas eles continuam com uma natureza decaída. Eles estão crendo naquilo que viram. Eles viram milagres. Pedro andou com Jesus o tempo inteiro. Os discípulos andaram com Jesus o tempo inteiro. Jesus levou Pedro, Tiago e João, levou lá ao monte da transfiguração e fez milagres insondáveis. Mas o Senhor teve que avisar a Pedro, pouco antes da crucificação, sobre que Satanás ia fazer alguma coisa na vida dele. E lá em Lucas 22, versos 31 e 32, diz assim, disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22, 31 e 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E a observação que ele faz, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas Pedro não era convertido? Não. Mas ele não participou de muitos milagres, participou. Mas Pedro não foi usado pelo Senhor para dizer que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo? Foi. Jesus usou Pedro, usou uma mula. Deus usa quem Ele quiser, mas não significa que a pessoa é convertida. Precisa nascer de novo. Mas, Senhor, eu não oro tanto ao Senhor. As pessoas imaginam, e aí há uma diferença muito grande entre religião e evangelho. Evangelho é Deus buscando o homem, religião é Deus, o homem buscando Deus. Na religião, o homem usa o esforço para alcançar a Deus. E no evangelho, Deus usa da sua graça para pegar o homem. E há uma diferença muito grande. As pessoas imaginam que se esforçando muito, atingem as coisas de Deus. E não atingem. Porque Deus, por sua graça, nos pegou. Ele, depois que pegou por sua graça, Ele vai nos levar a fazer as obras dEle. Mas Ele não falou, você faça as tuas obras para você alcançar o reino de Deus, alcançar as coisas de Deus. Precisa, em primeiro lugar, crer no fato da sua inclusão na morte de Cristo. Por isso que Jesus veio a esse mundo na forma de homem. Não foi para outra coisa. Porque Ele nasceu como um homem para levar esse homem à cruz do Calvário para matar esta geração perversa. O Evangelho é muito simples. Jesus Cristo não veio a esse mundo. Para que Ele veio nesse mundo na forma de homem? Para poder se comunicar melhor com o homem. Não foi nada disso. Ele veio a esse mundo na forma de homem porque a única maneira que poderia alguém fazer em favor da humanidade era levar a geração perversa a morrer. E Ele levou a cruz do Calvário. E nessa geração perversa ele crucificou. Ele fala, quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo, para que a minha morte seja a morte de vocês e essa geração seja extinta na cruz. E quando Ele ressuscitou, nós ressurgimos com Ele para uma vida que não é mais a nossa, mas a vida dEle. Por isso que em Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu fui atraído a morrer com Ele. Isso é Evangelho. Não é uma coisa de adesão. Você aceita Jesus? Eu aceito Jesus. Ótimo, e daí? Não, continua aquela natureza de pecado, natureza pervertida, e vou fazendo a obra do Senhor. Aí inventaram a história de ganhou, perdeu salvação. Salvação é pela fé.
Observa bem, quem se mantém salvo? Ah, se você andar todo correto. Então, se você se desvia, perdeu a salvação, você faz uma obra e volta para a salvação. Que história é essa? É pela obra ou pela fé? É pela fé. Uma vez que o Senhor me transportou das trevas para a luz, eu não fico no mergulho de luz para trevas, trevas para luz. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 6 que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados sejam novamente iluminados para tomar esse conhecimento. É uma vez. O Senhor abriu, Ele iluminou o conhecimento. Você está entendendo o que eu estou falando? É porque o Senhor está abrindo a sua mente. Alguns podem estar ouvindo o que eu estou falando e falar, esse Jair fala umas coisas loucas. Para outros falam, mas está tão claro. Sabe por que está tão claro? Porque o Senhor, na sua misericórdia, abriu o seu entendimento para entender isso. Fala, como é que eu nunca percebi isso? Porque antes nunca tinha sido iluminado para o conhecimento. O Senhor Jesus andou com os discípulos o tempo inteiro. E quando ele foi ser elevado aos céus, ele falou, agora eu vos dou a capacidade para entender a palavra de Deus. Abriu o entendimento deles para eles entenderem a palavra de Deus. É isso que nós temos que ficar firmados. Na palavra de Deus, que quando abre o nosso entendimento, a natureza do homem continua lá. Às vezes as pessoas estão passando anos e anos dentro de uma igreja e nunca nasceram de novo. Aí vão falar, não, mas eu sou muito usado, eu sou até profeta, eu sou isso, sou aquilo outro, não é nada. História. Quando chegar diante do Senhor, fala assim, eu nunca vos conheci. Mas aí nós podemos puxar as obras, mas Senhor, lá no teu nome eu não expulsei demônio, qualquer um pode expulsar demônio se crer no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. A pessoa fala assim, não, essa história de expulsar demônio caracteriza que a pessoa é um fiel servo de Deus. História. Tem muitos aí que aparecem na televisão que nem conhecem Deus. São mercadores. Tem muito demônio falso ali também que aparece, né? Demônio, fazer aquela onda. Não tem demônio coisa nenhuma. Aquilo é conversa de homem. Mas tem demônio que aparece mediante a palavra de Deus. Alguns saem. Os outros não saem porque a pessoa não creu o suficiente. Alguns foram lá expulsar o demônio e voltaram todo rasgado. Eu falei, eu conheço Jesus, conheço Paulo, você não conhece. Paulo e você. Porque ele conhece as coisas. Essa questão é que nós temos que ver a natureza do homem. Jesus não confiava neles, porque bem conhecia o que havia neles. E o que havia neles? Uma natureza decaída. Por isso que Jesus foi à cruz. Qual é o meio dessa natureza ser incluída nessa morte? Ela já foi incluída por Cristo. Aí entra a palavra fé. Fala, Senhor, se o Senhor está dizendo que eu já fui incluído nessa morte, e a tua palavra é a verdade, e eu tomei conhecimento disso, eu creio nesse fato. Isso é fé salvadora. Eu creio nesse fato. Eu vi um testemunho de um homem pastor, de muito tempo, ele contando que aprendeu a pregar o evangelho, que é fácil, tem até esboço de sermão aí à vontade. Eu ganhei 500 sermões já preparados. Eu deixei ele bem fechadinho para não pegar esses produtos prontos aí. Eu quero que o meu Senhor fale ao meu coração, porque é ovelha dele, eu não vou dar enlatado, produto estragado, vencimento já dado há muito tempo, maionese estragada, dá uma série de coisas estragadas ao povo. Tem que dar a palavra de Deus. Mas esse pastor chegou e me contou o que aconteceu com ele. Ele falou assim, um dia, uma pessoa chegou para mim e me pregou a mensagem da cruz.
da minha inclusão na morte de Cristo. E ele olhou aquilo dali e falou, isso é verdade. Ele tinha passado tantas vezes por esses textos da palavra de Deus e nunca tinha entendido. E quando aquela pessoa leiga pregou para ele, falou disso aí, ele falou, eu não sou uma nova criatura, sou tudo pregador, tenho carteira de pastor, tenho tudo, mas nunca nasci de novo. Aquele dia, baseado na palavra de Deus, ele fez essa confissão diante do Senhor, falou, Senhor, se a tua palavra diz é a verdade, esse fato é imutável, eu creio na tua palavra que eu fui incluído na morte de Cristo. Eu creio que quando o Senhor ressuscitou, eu ressurgi para uma nova vida. E ele disse que a partir daquele momento que ele creu, Deus fez uma mudança radical na sua vida. Não é mudança de hábitos, como as pessoas falam, fulano aqui vai apresentar, agora vai dar o testemunho, o ex-traficante fulano de tal, que era do morro não sei o que, do comando de não sei de quem, ele vai falar aqui, aí ele começa a contar que ele matava, que ele estrangulava, que ele dava tiro, que ele fez isso, que um dia ele cortou a pessoa bem pequenininho, pedacinho bem pequenininho, congelou, aí o Senhor me converteu, o que ele agora é? Ex-traficante. Aí nós, puxa, que benção. Ele não corta mais pessoas pequenininhas. Ele não vende mais cocaína. Mas é o mesmo ímpio. Quando ele chegar lá no meio, ele vai ver o que Deus fez. O que Deus faz é mudança. Não de hábitos, mas mudança de vida, mudança de natureza, de tal maneira que o pecado não tem mais domínio sobre a pessoa, ele não está amarrado por camisa de força de religião. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não está debaixo de lei. Ou seja, você não está dizendo não faz. Olha, rapaz, você anda meio no pecado. Quando eu vejo uma pessoa muito amigo das coisas do mundo, aqui na igreja, eu já bato nas costas e falo, nascer de novo. Está aqui dentro, Igreja Batista da Graça, prega para nascer de novo. Vou bater nas costas de uns aí. Porque o meu negócio é pregar o Evangelho, eu não tenho outra função, não tenho compromisso com o homem, o meu compromisso é com Deus. Eu estou na mesma situação de Jorge Miller, só que Jorge Miller está muito mais abençoado que eu, mas não tendo compromisso com o homem, não tenho, amo essa igreja profundamente, amo os irmãos profundamente, mas não tenho compromisso com ninguém. Pode saber disso, tenho compromisso com meu Deus de cuidar de vocês. Esse é mais sério, porque ele me cobra. Ele manda eu pegar uns aí e falar com eles, faz o senhor. Eu falo, não, faz você. Não dá para o senhor aliviar o senhor mesmo fazer isso aí? Não, vai lá. Tem lobo, afasta o lobo. Tem isso. Isso é função do pastor. Mas o meu compromisso é com o Senhor. É com essa palavra. Essa palavra que mostra que você não foi chamado para uma religião. Ninguém foi chamado para uma religião aqui. Às vezes as pessoas estão pensando que é religião. Pensando, não, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer 7 semanas de jejum. E nessas 7 semanas de jejum, Deus vai falar comigo. Deus já falou contigo através da palavra de Deus. Não tenta comprar Deus com negociata, não. Achando lá, como a mulher chegou, levantou a saia para mim e falou assim, tá vendo esse joelho aqui? Eu fiquei preocupado, ela mostrou muita coisa. Ela arregaçou lá, mostrou um joelho. Falei, esse joelho aqui é calejado de oração. E eu pensei, essa alma cheia de soberba. Porque se ela fosse do Senhor, ela amasse não mostrar nem o joelho para mim. Não que tivesse coisa interessante para ver no joelho dela, não tinha nada. O joelho estava um joelho normal, mas a pessoa estava cheia de soberba no seu coração. Eu gasto tempo com o Senhor, eu dobro o meu joelho, e o Senhor tem que falar comigo. Tem nada. Como aquele que foi lá dizer no templo, eu sou isso, eu sou aquilo, e o outro dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E o Senhor falou, um orou de si para si mesmo, o outro saiu justificado. É a obra de Deus.
O Senhor Jesus não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, uma natureza decaída. Nós sabemos quem nós somos. A palavra de Deus mostra. Nós podemos mostrar para o outro. Um homem muito espiritual. Esse homem é um homem de Deus, é um homem muito santo. Nossa, que isso! Eu me lembro que até uma pessoa falou assim, falou a respeito de mim, falou, não, você recebe essas coisas porque você merece. Eu falei, não mereço não. Merece. Merece. Você é um homem religioso. Eu falei, você é duas. Aí ele falou, você é um homem religioso, um homem dedicado. Nossa Senhora, se você não merecer... Eu falei, 3. Eu estou sendo um mau testemunho para ele, porque ele está achando que eu mereço. Que eu mereço e fez todas as invocações possíveis. Não há méritos em nós. Se você foi iluminado pelo conhecimento, e essa palavra ficou clara, que quem precisa morrer é essa geração que está dentro de você, é essa natureza decaída. Por isso que Romanos 6,6 diz, o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, entenda-se, natureza, seja desfeito, para que não sirvamos. Ele não está chamando para uma adesão religiosa. Ah, eu era isso, agora sou aquilo. Falou uma coisa, eu sei, que eu era trevas, agora sou luz. Perguntaram ao cego, falar, como é que foi feito isso? Olha, como foi feito, eu nem tenho ideia, eu só sei uma coisa, eu era cego, agora eu vejo. É a mesma coisa dos filhos de Deus. Uma coisa eu sei, que quando eu criei nessa palavra, eu que era trevas, agora sou luz. E ninguém me tira da mão do Senhor. Não é adesão. Evangelho não é adesão. Muitas vezes se pregou lá evangelho, adesão. Você aceita Jesus? Ah, eu aceito Jesus. Eu contei já um caso de um amigo meu que foi numa igreja evangélica querendo, por causa de uma moça, ele gostou muito da moça, e foi lá, fez a decisão naquela igreja evangélica e casou com essa moça imprudente. Eu conheço bem esse meu amigo de profissão. E a moça ficou lá com ele e tal, aí ele começou a ser um crente. Aí ficou crente. Aí ele foi lá na Bahia, entrou numa igreja batista, nunca tinha entrado numa igreja batista, falou, quem aceita Jesus? Lá foi ele lá para frente. Quem aceita Jesus, vem aqui na frente. Ele foi lá e todo mundo olhou para ele, falou, que benção, agora vem aqui a equipe para manutenção da conversão e tal. E foi uma equipe lá para manutenção, seu nome e tal. Eu falei, não, eu sou do Rio, eu sou da igreja tal. Ah, é? Mas você não fez agora a decisão? Não, ele perguntou, eu aceito Jesus. Todo mundo aceita Jesus, não é verdade? Ele é muito falador, todos aceitam Jesus. Ah, todo mundo aceita. Foi isso que eu falei. E ficou a equipe, todo mundo com cara de tacho. Sabe por quê? Evangelho não é questão de aceitar Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O máximo que eu posso fazer por você é pregar o Evangelho e orar por você. Conversão é uma obra de Deus na vida do homem. Talvez você vai deitar lá na sua cama hoje à noite e o Senhor vai falar profundamente no seu coração. Volta a palavra à sua mente. Você fala, Senhor, é verdade. Obrigado porque o Senhor me chamou para ser teu. Obrigado porque o Senhor me chamou para ser teu. Eu posso fazer agora é orar por você, pedindo, Senhor, confirma essa palavra no coração, para que creia. Mas essa é a palavra. Se não nascer de novo, não adiantou nada. Agora eu vou mudar minha conduta. Era sambista, deixou de ser sambista. Ex-sambista. Não, eu gostava de samba, agora eu gosto de pagode, rock. O que houve? Mudança de estilo. Mas o Senhor quer trabalhar na vida de cada um, porque ao Senhor Jesus aprove salvar o homem. Por isso que o Pai mandou, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Isso quer dizer, aquele que foi incluído na sua morte. Quer orar? Vamos orar por isso. Se você não é nova criatura em Cristo e você entendeu a mensagem, é o momento de você dizer isso ao Senhor. Você quer dizer isso ao Senhor? Eu não quero fazer apelo especial. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e faça essa confissão diante do Senhor. E eu vou orar por você nesse momento. Fala, Senhor, abençoa essa pessoa para que chegue ao entendimento e à plena e inteira certeza de fé que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que ela está pedindo. Observa que Evangelho é isso. O Evangelho não é você que quer ser salvo, é o Senhor que quer te salvar. É Ele que opera em você. E de você diz ao Senhor, Senhor, eu creio nessa tua palavra que é a verdade. Se você está nesse caso, eu peço que a igreja toda esteja orando agora, e nós vamos pedir que a pessoa no lugar onde ela estiver, coloque a sua mão no coração, dizendo dessa maneira ao Senhor, Senhor, eu creio nessa palavra verdadeira e creio que o Senhor é poderoso para fazer. Eu vou orar agora e você confesse diante de Deus. Isso não interessa para homens, não. Depois você pode dizer para os homens desse testemunho. Mas coloque a mão no seu coração em nome do Senhor Jesus. Se você quer confessar isso diante do Senhor, fala, Senhor, eu sei que a natureza que eu nasci é uma natureza miserável. Mas eu sei também que o Senhor me incluiu naquela morte da cruz do Calvário. E eu sou uma nova criatura em Cristo, porque eu creio nesse fato. Coloque a mão no seu coração agora, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, Tu és o autor da vida, Tu és o doador de toda a vida. Aquele que vem a Ti pela Tua palavra, Tu dizes claramente que não lançarás fora. Eu te peço, Senhor, que aqueles que entenderam a Tua palavra e foram iluminados para o conhecimento e que estão dizendo diante do Senhor que creem nesse fato, eu te peço, Senhor, que sejam iluminados suficientes para crer nesse fato e não seja uma coisa mutável, mas seja imutável. Meu Deus, opera pelo Teu poder nessas vidas agora, para que o Teu nome seja glorificado e seja exaltado. Eu te louvo porque Tu és o Deus de toda graça, de todo amor, de todo entendimento. E eu sei que o Senhor é muito mais poderoso do que nós conhecemos. E toda a suficiência da nossa vida vem do Senhor. Senhor, opera agora, tira todo o embaraço que as trevas criam. E, Senhor, revela Jesus nessas vidas. Eu te peço em nome e para a glória do nome de Jesus. Amém.